Boa noite a todos aí no meu canal. Vamos hoje falar do campeonato da rodada do Campeonato Brasileiro que começa amanhã. Eu separei 4 jogos para a gente fazer um breve comentário aqui no canal. Primeiro jogo, sábado, Fluminense e Palmeiras às 19 horas. Como eu falei no vídeo anterior, Palmeiras tinha 4 jogos difíceis no começo desse segundo turno. Para a gente ter uma base se ele ia manter a diferença entre os outros ou não. E eu tenho uma porcentagem desses 4 jogos. Para mim, contra o Corinthians era 70% de risco de perder ponto, contra o Flamengo 80%. Contra o Fluminense, se não tivesse jogado no meio da semana, era 50%, e contra o Bragantino 30%. Então o Palmeiras já saiu ileso contra o Corinthians e contra o Flamengo. E eu creio que contra o Fluminense amanhã, eu creio que o Palmeiras também consegue um resultado. Não perde ponto amanhã para o Fluminense no Maracanã. Por que eu penso isso? Porque o Fluminense vem desgastado de uma maratona na Copa do Brasil. 2 jogos dificílimos, que ele teve 2 semanas consecutivas. Não é isso? Contra o Fortaleza e depois contra o Corinthians. Vai chegar desgastado mentalmente e fisicamente. O Palmeiras vem descansando nessas 2 semanas. Teve semanas cheias para treinar. E o Abel Ferreira é um técnico muito inteligente. Não é isso? Muito inteligente. Mentalmente ele é muito frio. Calculista, até calculista taticamente. Então eu creio que a vantagem deve continuar do Palmeiras. E eu continuo dizendo que o Palmeiras é o virtual campeão brasileiro. Por que eu tenho essa tese? Porque no primeiro turno todinho o Palmeiras perdeu 2 jogos. Jogando quarta e domingo. Não vai perder 4 jogos, enquanto os outros não podem perder nenhum ponto. Vão jogar no fio da meada. Então eu creio que amanhã o Palmeiras não perde ponto para o Fluminense. Vai ser um jogo difícil. O Fluminense, apesar de desgastado, o Fluminense ele é um bom time. Bem treinado pelo Fernando Diniz, mas como eu falei no vídeo anterior, o Diniz precisa, na reta final dos jogos, cadenciar mais um jogo. Porque está tendo resultados desagradáveis para ele, porque ele não cadencia. Ele continua jogando verticalmente e com isso ele está levando gols no final dos jogos e levando muitos gols. Por isso que eu digo que o Palmeiras é o virtual campeão brasileiro. E amanhã, na minha humilde opinião, o Palmeiras não perde ponto. Vamos para domingos. Eu vou citar outro jogo. São Paulo e Fortaleza, às 16 horas. Outro jogo bom de a gente comentar. Outro jogo de 2 times que estão em ascensão. Fortaleza é o melhor time do segundo turno. Mas para mim não é novidade o que o Fortaleza vem fazendo com o Vojvoda. Fortaleza ele teve dificuldades no primeiro turno, ficou na zona do rebaixamento, está afundado na zona do rebaixamento, porque tinha 3 competições fortíssimas para disputar. Fortaleza tinha a Libertadores, que jogou muito bem, disputou, foi competitivo. Tinha a Copa do Brasil, foi competitivo e jogou muito bem. Tinha um brasileiro, então ele não tinha elenco para disputar 3 campeonatos. Agora que o Vojvoda só está com 1 campeonato, não é isso? Então ele está mostrando que o Fortaleza é um time bem ajustado e com alguns reforços como o Galhardo. Eu creio que o Fortaleza vai brigar de novo para uma vaga direta na Libertadores. E o São Paulo é um time que o Rogério Ceni vem começando devagarinho a arrumar esse São Paulo. O São Paulo está tendo boas partidas, jogou muito bem contra o Flamengo. Não teve um resultado melhor porque o elenco do Flamengo individualmente é indiscutível. Então vai ser um jogo muito, muito bom de a gente assistir amanhã. São Paulo e Fortaleza, do Morumbi, né? Isso vai ser um jogo muito agradável de se assistir. E na minha opinião, amanhã o Fortaleza vai aprontar para cima do São Paulo. Pelo mesmo caso que eu falei do Fluminense e o Palmeiras. São Paulo vem desgastado, o São Paulo também não tem um grande elenco, numeroso. Fortaleza essa semana não jogou. Então eu creio que o Fortaleza amanhã também vai ter outro grande resultado e eu tenho certeza absoluta que o Fortaleza vai brigar pela vaga direta no Campeonato Brasileiro pela Libertadores. E o São Paulo, na minha humilde opinião, eu creio que o São Paulo vai ganhar sim a Copa Sul-Americana. Tem um confronto dificílimo com o Atlético Goianiense, mas o São Paulo está começando a arrumar o time. O Rogério Ceni é um baita de um técnico. É muito estrategista, mas eu creio que amanhã o Fortaleza apronta para cima do São Paulo. E domingo, às 16 horas, temos Flamengo e Botafogo. Não é isso? Como eu até falei no vídeo anterior, Dorival, não vai me botar o time titular não, hein?
Já que você poupou contra o Palmeiras, que na minha humilde opinião deveria ter entrado com um time, pelo menos com 3 jogadores base no primeiro tempo e mantido poupado no primeiro tempo, e poderia ter mantido a qualidade, principalmente no meio de campo e no ataque, trocando os jogadores. Ele entrou com um time completamente reserva contra o Palmeiras. Então amanhã o Flamengo deve ir de time reserva de novo contra o Botafogo, que não vive uma boa fase. Os reforços que o John Terry contratou não encaixaram. Reforços caríssimos, como Patrick de Paula, como Massal, como outros, não deu certo, não encaixou, e o Botafogo está tendo sérias dificuldades, vai ter séria dificuldade no Campeonato Brasileiro para se manter na primeira divisão. Enquanto muitos torcedores do Botafogo se empolgaram, não tira a razão, no começo do campeonato, falaram deles até de brigar pelo título, mas eu sabia que a SAF ela precisa de tempo. Do jeito que o Botafogo estava afundado financeiramente, não era assim de uma hora para outra. Apesar que o Deontay tem dinheiro, mas não vai ser de uma hora para outra que o Botafogo vai virar competitivo para brigar por título, não. Creio que amanhã o Flamengo, com o time reserva, deve ganhar o jogo. Mas o Dorival já deixou bem claro que pela escalação contra o Palmeiras na rodada passada, já deixou bem claro que as prioridades são as Copas. Então, mas o time B do Flamengo com certeza é bem melhor do que o Botafogo, e eu creio que amanhã o Flamengo deve manter a boa fase, deve ganhar o jogo. É isso, e bola para frente. Falando em Flamengo, o Vitinho hoje foi negociado, né? E para mim foi até uma surpresa, porque o Vitinho poderia sair daqui a 6 meses, daqui final do ano, poderia sair na próxima temporada de graça, com passe na mão e tudo. Mas o Flamengo vendeu ele, cedeu ele, que não vendeu, não pegou nenhum dinheiro, cedeu ele por 35% numa futura venda, mas economizou os salários, que até o final da temporada daria mais de quase 3, 4 milhões de reais o Vitinho, até o final do contrato. Então o Flamengo fez até um bom negócio, que o Vitinho não seria aproveitado. O Vitinho custou 40 milhões de reais ao Flamengo e não rendeu o que deveria render. Mas na minha opinião, quando o Vitinho chegou no Flamengo, eu fui contra, porque o Vitinho é o tipo de jogador que ele não tem o DNA do Flamengo. O que é DNA do Flamengo? É um jogador que é elétrico. O Vitinho ele vive de lances, ele vive de coisas rápidas, ele vive de momentos, ele desliga durante o jogo. O Vitinho desliga durante o jogo. É o chamado jogador vagalume, apaga e acende. Então, como Alexandre Pato, como Azar, não é isso? Como Felipe Coutinho, são jogadores que vivem no mundo deles. Então, para mim não foi novidade o Vitinho não ter dado certo, não. Custou 40 milhões de reais. Mas que ele seja feliz, né? Esse Flamengo já tem reposição bastante, ele não estava sendo usado. E é isso. E segunda-feira, às 21h30, temos Corinthians e Red Bull Bragantino. Corinthians eu creio que deve focar também na Copa do Brasil, apesar que a Copa do Brasil vai ter o segundo jogo só dia 17 de setembro. Mas o Corinthians eu creio que ele também já abriu mão do Brasileirão, não vai dizer, claro, mas já abriu mão do Brasileirão, vai competir para se manter ali na vaga direta da Libertadores. E o Bragantino ele está numa baixa de viés, não é isso? Mas eu creio que o Corinthians deve ganhar esse jogo, que o Bragantino ele é um time que a gente sabe que não é um time que não tem torcida, é um time de empresário, então não tem muita pressão. O Bragantino, para eles ficando na primeira divisão ou indo para a Libertadores, para eles é a mesma coisa. Claro, em termos de visão, em termos financeiros não é, mas eu digo em termos de torcida, em termos de pressão dentro de campo, não é isso? Então foi esse comentário da rodada de amanhã. Eu quero agradecer a todos. Quem puder compartilhar, me ajudar no canal, compartilhe, dê o like, assine o sininho, não é isso? Só tenho a agradecer a todos. E amanhã nós voltaremos para nós comentar os resultados do Brasileirão de amanhã. Boa noite a todos.